dizer. Eles também eram da Moscou. Também? Pronto. Então, é de fato a primeira aula para todos vocês, não é verdade? Não me Exatamente. conheciam. Então, hoje vai ser uma aula mais interessante por isso. Eu queria desejar boas-vindas a todos vocês. É um prazer ter vocês como alunos, alunos novatos. Obrigada. Espero que nosso dia, né, nossa aula seja produtiva, que nosso ano letivo de 2020 seja produtivo. É óbvio, ninguém precisa discutir que não é a mesma coisa, né, do que presencial, mas a gente faz aquilo que a gente pode, não é verdade? Então a gente vai iniciar hoje a aula, é a mesma aula que eu dou no novo médio, que eu já dei até uma aula anterior, eu vou dar agora para vocês que são do técnico, certo? Hoje é dia 5 de maio. A aula ela vai se dividir em 6 momentos. No primeiro momento eu vou me apresentar, dizer meu nome, a disciplina, né? Graças a Deus ninguém me conhece, então estão todos na expectativa para saber quem sou eu e o que é que eu ensino. Vou apresentar como é que funcionam as regras da aula online, porque do jeito que a gente tem regra para tudo na vida, a gente vai ter regra de aula online. Quer falar, Yarley? Meu microfone tava toda hora, não coisa, né? Ligando e desligando. Eu só vi agora. Mas eu não queria falar, não. Tá bom. Depois nós vamos falar, no terceiro momento, sobre como vai funcionar essas aulas online, como vai ser a dinâmica das atividades. Vou falar um pouquinho, no quarto momento, dos conteúdos, o que é que a gente vai trabalhar na nossa disciplina durante o ano. Vamos falar um pouquinho do 2020, né? Eu coloquei aqui erros e acertos, né? Que eu acho que tem mais erros. Ellen quer falar? Levantou a mão. Eu tava testando esse negócio, não sei pra que serve, não. Então quando for Que falar nem da, na aula mesmo, quando a quando, gente pede pra falar. quando for falar da regra das aulas, aí eu explico bem direitinho esses recursos. E, por fim, depois que a gente falar sobre 2020, como foi, a gente pega e passa a atividade de casa e a gente se despede, tá? Vou tentar ser o mais sucinta possível, porque a gente está cansada, a última aula, já está final de tarde. Um tempinho bem friozinho, olha aí, chegando mais um. Disseram que eram 4 alunos, já ganhei um extra. Muito feliz por isso. Seja bem-vinda, Esther. Esther foi minha aluna? É aquela Esther? Não, Maria Esther? É essa. É Maria Esther? Ei! Eita, carrego! Oi, mulher! Quanto tempo! Estou com saudades de você, Sabia linda! que eu também tô? Eu Incrível, sei, né? mulher. Como tá sua mãe? Tudo em paz? Tá tudo bem, graças a Deus. Muito bem, Esther. Vou dar uns cascudos em você logo no primeiro dia, chegando atrasada. Tenha É vergonha. porque, é porque eu tava lavando a louça. Meu Deus. A minha só não tá uma pilha na pia, porque a minha menina eu pedi para ela lavar. Aí ela. É. Vocês sabem por que tá o tempo assim, nublado? Porque ela Por lavou quê? a louça. Porque ela... Ah, Ixi. Daniele, Oi, meu amor. Priscila, ela tá aqui mais eu porque ela tá sem celular, viu? Pronto. Quando for fazer a chamada, você coloca o nome das duas, tá? Tá Depois eu vou certo. falar sobre isso, beleza? Tá. Então, bora lá. Primeiro momento da aula, sim, detalhe, a aula está sendo gravada. Porque às vezes tem problema na internet, eu vejo muito meus alunos entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, isso significa a internet caindo. Então, você perde muita coisa da aula. Quem quiser assistir depois direitinho, é só pedir o link que eu mando. Quem quiser, deu uma dor de barriga na hora da aula, perdeu a aula, espero que não dê, mas quer assistir depois, quer rever, porque é dia de prova, então eu quero rever uma coisa que você explicou na aula, é só pedir o link que eu mando para vocês assistirem, tá? E a gente vai conversando aos poucos sobre isso. Para o pessoal que não me conhece, que parece que só Esther aí me conhece, eu sou a professora Daniele Ferreira. Bom, é o povo ligando para mim na hora da aula. Eu sou a professora Daniele Ferreira, eu sou professora de inglês, mas eu não vou ensinar inglês a vocês. Eu sou professora do primeiro ano de artes. A minha formação é língua inglesa, tá? Mas nesse momento eu vou ensinar a vocês a disciplina de artes. Sobre a aula. Então, bora lá. Primeira coisa, microfone desligado, tá? Vamos tentar permanecer com os telefones desligados. É óbvio que eu entendo que a Arley, às vezes, sem querer, liga e a gente nem percebe, né?
Mas tenham sempre esse cuidado para não dar microfonia, ficar aquela zoada. E também porque às vezes a gente está num ambiente que não é silencioso. Teve uma mãe no centro, uma menina de manhã, eu dando aula a ela doida para falar. Mas na hora que ela abriu o microfone para falar, tinha um passarinho na casa dela, ele zoava tanto que a gente não conseguia escutar a voz dela, só escutava o passarinho zoando. E eu comecei a rir. E a bichinha ficou com vergonha, não quis mais ligar o microfone. Então a gente entende, é isso, é óbvio que a gente entende. Às vezes eu estou aqui em casa, passa um menino gritando, é um caminhão buzinando, é a campainha tocando, são coisas que acontecem, né? Então a gente está dando aula, às vezes, no horário presencial, toca o telefone, o meu agora tocou. E era mais minha mãe, que não tem noção que eu estou no horário de aula. Aí eu só fiz desligar. Então, são coisas que acontecem. E a gente aceita, entende, não tem problema. Mas a gente tem que sempre estar tendo cuidado de observar se o microfone da gente está desligado. E é aquela história. Vou falar, toco lá no símbolozinho do microfone, falo, toco de novo e diz para ele desligar, certo? Quando eu terminar de falar. Eu gostaria que vocês ligassem as câmeras, igual o Esther fez, eu achei o máximo, para eu conhecer vocês. É só essa a ideia aí, Arlen. Nesse primeiro momento, porque eu não conheço a maioria. E quando a gente, por exemplo, vocês entraram na aula e a gente ficou um minutinho mudo. Então, nesse minutinho, a gente poderia estar conversando, poderia estar se visualizando. Eu ver a Esther dali com outra pessoa. Falta Ellen, Riquelme e Luiz abrirem a câmera. Só abre para a gente se ver. E aí vocês podem desligar, porque consome até internet, né? Se você ficar com todas as câmeras ligadas. Então, é só para a gente visualizar todo mundo, já que são alunos que eu nunca vi, e que estar no escuro danado, quase que eu não enxergo. Luísa, muito bem. Sim, fica a dica. Já sabem que é uma aula. Obrigada, viu, minha gente? Sabem que é uma aula. Eu vou sempre cobrar que, quando entrem, liguem a câmera. Então, se arrumem. Eu digo para os meus alunos aqui de Cuité, vocês tomem banho, se arrumem e passem perfume, eles só faltam morrer de rir. Outro dia eu mandei um recado, minha gente, já eu mando o link, eu já tomei banho e passei perfume. Aí eles acham engraçado, aluno de 6º ano ainda são bobinhos. Só falta morrer de rir, porque não querem ligar a câmera porque eles que estão feios. Então se arruma para poder ligar a câmera, beleza? Pode desligar, Raquel, era só para dar aquela visualizada para eu saber com quem eu estou falando. Porque é horrível você falar com um povo sem saber quem é. Sempre tenham em mãos, para assistir aula, foi um recado que eu demandei ontem, tenham em mãos o caderno e a caneta. É uma aula. Tenham consciência que é uma aula normal. Então, se você vai para a escola e leva o seu material para assistir a aula, você está em casa, mas você está numa aula, eu queria que todo mundo tivesse sempre... eu, por exemplo, eu sou professora, eu não vou nem escrever nem nada, né? Mas eu tenho o meu caderno, tenho o lápis na mão e tenho o livro que também está aqui, ó. Na hora que eu precisar socorrer, pedir socorro, eu estou com tudo perto de mim para poder me auxiliar. Então, eu acho que vocês também... Eu não vou passar nem toda a aula, coisas para vocês copiarem. Mas, caso eu peça, vocês não saem doido aí, sem saber o que fazer, porque não tem um caderno. Então, sempre já sabe. É aula, seja de qualquer professor. É aula, pega o caderno, pega o lápis, pega a caneta e coloca aí do lado. Se vocês tiverem um livro, que eu acho que vocês não têm, porque são primeiro ano, mas tem muito livro na escola, muito livro na escola. Vão buscar, embora a Joca diga a mim que vai marcar uma data para vocês irem. Mas se por um acaso, assim, como quem não quer nada, você está passando na porta da escola, você entra como quem não... Professor, Joca, me dê aí o livro de arte, sabe, que a professora está usando. É só ir lá e pegar, beleza? E aí mantém ele do lado. O chat, eu não sei se vocês observaram, tentaram, mas ele está bloqueado. O chat ele está bloqueado. Por quê? Porque eu tenho, por experiência, vejo os alunos muito batendo papo, se cumprimentando. Menino, outro dia era eu dando aula e o menino cumprimentando o outro, pedindo o número do outro, perguntando como é que estava o outro. Eu digo, meu Deus do céu, não está prestando atenção na aula. Então, eu bloqueio o chat para ninguém ficar conversando. Quer conversar é comigo. Aí você abre o microfone e a gente conversa. Mas não está batendo papo pelo chat, não. O chat eu vou abrir no final da aula para vocês fazerem a chamada. Então, quando for no final da aula, eu explico como é que vai fazer com a chamada. Qualquer dúvida que você tenha, abre o microfone, não precisa nem ligar a câmera. Abre o microfone e faz a pergunta. Aí vem, eu não sei se era Ellen, que apertou numa mão sem saber o que era. É uma mãozinha assim. Essa mão significa que você está levantando a mão. Quando você está na aula,
que você quer falar com o professor, vocês não levantam a mão? Professor, então é a mesma função que tem essa mãozinha aí. Na hora que você apertar ela, vai aparecer um símbolo para mim, que significa que você está querendo falar. Você está levantando a mão, então você quer falar. Aí eu paro o que eu estou fazendo e abro o espaço para você falar, tá bom? Para não falar todo mundo ao mesmo tempo, ou você não querer me interromper e ficar com vergonha. Então, a função dessa mãozinha é essa. Levanta a mão, eu termino o que eu estou falando, aí eu abro espaço para você falar. Às vezes, o aluno vai mexer em alguma coisa e aperta sem querer na mãozinha, que eu acho que foi o caso dela. Aí não tem problema, é só dizer, não, professor, foi sem querer. Eu entendo, tá? Eu entendo bastante as coisas. Em relação às atividades, como é que vão funcionar essas atividades? É preciso que vocês entendam que existem 2 tipos de alunos, certo? Eu tenho alunos que têm acesso à internet, que é o caso de vocês, e eu tenho alunos que não têm acesso à internet. Eu vou trabalhar, é óbvio, de 2 maneiras. Não dá para eu trabalhar da mesma forma e cobrar da mesma forma desses alunos. O que eu posso dizer é que vocês batam no peito, levantem as mãos para o céu e agradeçam, em primeiro lugar, a Deus e, em segundo, aos pais de vocês, por terem condições de estarem assistindo uma aula online. Isso significa que vocês têm internet, e significa que vocês têm um dispositivo que conseguem baixar o aplicativo e assistir. Vocês pensam que é todo mundo que tem essa condição? Não é. São pouquíssimas pessoas que têm essa condição. Então, olhe, bota o joelhinho no chão e agradeça, viu, minha gente? Porque vocês são privilegiados. Vocês realmente são privilegiados. E como eu disse, primeiro a Deus e depois aos pais de vocês por darem essa oportunidade, tá? Então eu vou pedir, hoje eu tenho 4 alunos assistindo aula, amanhã eu quero, na próxima semana, na próxima aula, que vai ser toda quarta, eu quero 5, quero 6, quero 7, eu quero que vocês façam a propaganda da aula. Porque é cansativo, é chato, mas não se compara a você não ter o contato com o professor, porque é na hora da aula que eu vou tirar a dúvida, na hora da aula que eu vou fazer a explicação, é na hora da aula que eu vou corrigir a atividade. E quem não tem acesso à internet está perdendo isso. Se você diz assim, como eu ouvi hoje alunos dizendo, professora, a gente só aprende presencial. Só, mas a gente não tem como ter presencial hoje. No momento, a gente não tem como ter aula presencial. Então, a melhor forma é do jeito que a gente está assistindo aula. As atividades serão, em sua maioria, respondidas no caderno e enviados, eu sempre envio no final da aula. Então, a aula termina, vamos dizer que 5 horas, lá para umas 5h30, 6 horas eu estou enviando, tá? E aí vocês têm uma semana para fazer. Só tenham cuidado, porque a lógica é a seguinte, são 3 aulas por dia. Cada professor manda uma atividade. Se você não faz, amanhã você vai ter mais 3 aulas. Então, não vão mais ser 3 atividades, vão ser 6. Então, tenham cuidado para não acumular atividade. Principalmente Esther, eu não sei se é o caso de Esther não, Esther concluiu. Mas tem aluno que não concluiu 2020. Então, esse ano, além das atividades de 2021, vão fazer as atividades de 2020. Então, tenham cuidado com isso, tá? Não acumulem atividade. Porque uma hora a gente vai voltar presencial, tenho certeza disso. E se você não tiver feito as coisas, se você não tiver com as atividades em dia, você vai se enrolar todinho quando voltar essas aulas. Não volto agora, não. Com certeza não volto agora, mas uma hora volta. Então a gente tem que se precaver, tá? Não fazer o que a gente fez no ano passado. Vai ter o controle da frequência, como eu disse a vocês, no final da aula vai ter a chamada e das atividades. Se você fez atividade, você ganhou 1 ponto. Se não fez atividade, não ganhou ponto. E assim por diante. Para os alunos que não têm acesso à internet, a gente vai disponibilizar a cada 15 dias as atividades impressas. Aí, professora, eu quero pegar a atividade impressa. Não tem para quê. A gente não vive mais na época da lamparina, não. A gente evoluiu, a gente vive no mundo tecnológico. Então, se eu posso fazer as coisas no meu celular, no meu computador, só num cliquezinho, para que eu vou acumular 15 dias de atividade para estar escrevendo num papel, sem explicação, sem nada, sem entender o que é aquilo naquele papel, para ir devolver? E quando é que esse professor vai me dar esse retorno dessa atividade? Como é que eu vou saber se eu acertei ou não? Então, se eu tenho acesso à internet, a lógica é assistir aula online e fazer atividade online, tá certo? Nada de pegar atividade impressa. Deixa a atividade impressa para quem não tem condições de fazer nada online. Por favor.
usar do bom senso. Quando chegar no final do bimestre, vai ter avaliação, vai ter simulado, vai ter atividade que vale nota, como eu disse a vocês, vai ter frequência, vai ser tudo. Então, faça por onde não ficar no prejuízo. Façam por onde vocês não se prejudicarem acumulando as coisas. O que é que aconteceu? Não vou falar agora não, o que é que aconteceu em 2020. Vou falar mais tarde, que tem um tópico sobre isso. O que é que nós vamos ver? Já que eu disse que eu sou professora de artes, não sei se vocês têm essa visão, como muitos têm, que artes é só pintar. O que é que a gente vai ver? Nós estamos no ensino médio, artes no Enem cai. Então, quais são os conteúdos que a gente vê no primeiro ano do ensino médio? Primeira coisa, aparentemente é uma pergunta besta. O que é arte? Só que é uma pergunta tão séria que a gente vai levar o ano inteiro para poder responder a essa pergunta. Quando chegar no final do ano, na última prova do ano, eu vou perguntar, e aí, minha gente? Afinal de contas, o que é arte? Então, a gente vai estudar no primeiro bimestre só sobre esculturas, no segundo bimestre sobre música, no terceiro bimestre sobre dança, e no quarto bimestre sobre teatro e tecnologia. Tudo isso para chegar a essa conclusão aqui, o que é arte, ok? Em relação a 2020, eu vou colocar aqui 3 perguntinhas, e aí é bom que tem uma aluna da escola, que é a Esther, e tem outros alunos de outras escolas, e aí vocês ajudam me respondendo, eu vou me calar, desligar meu microfone, eu quero que vocês respondam para mim essas 3 perguntinhas sobre 2020. Bora lá. Primeira, quais são as suas expectativas em relação às aulas? Segunda, quais são as suas dificuldades? Eita, Steph saiu, isso é bem para não responder. E a terceira, o que pode ser feito para melhorar? Bora lá? Eu posso ir primeiro? As minhas expectativas em relação às aulas são bastante boas, pelo que eu estou vendo até agora. Os professores, pelo que eu vi, são profissionais muito bem formados. Eu estou gostando de tudo até o momento. E basicamente é isso. Minhas expectativas é que eu aprenda bastante coisas novas. As minhas dificuldades, eu acho que a que eu mais tenho é espanhol, que é uma língua que eu não sei tanto. Eu não sei tanto escrever nem coisa do tipo, mas eu sei entender mais ou menos. E o que pode ser feito para melhorar? Essa pergunta eu não entendi. Você pode me falar aí? Em relação ao ano de 2020, como foi os seus estudos em relação a 2020 e o que é que a gente pode melhorar? O meu 2020, como eu estudava numa escola particular, ele foi basicamente a mesma coisa normal. A única dificuldade que teve foi no início, eu perdi apenas uma semana de aula e terminei as aulas em dezembro, então estou 5 meses sem estudar e coisas do tipo. O que pode ser feito para melhorar, até agora não vi não. Estou gostando de tudo. Muito bem, Yarley. Quem mais agora fala? Porque eu estou coçando a língua para comentar essas respostas de Yarley. Mais ajuda. Meu Deus, já vi que vai ser eu e você, Yarley. Então, bora lá. Eita. Bora lá. Primeira coisa. Yarley, tu não tem noção do cabaré, me perdoe a palavra, que foi o ano passado no Rio Grande do Norte. Agora eu digo no Rio Grande do Norte, no geral, não é a nossa escola, tá? É no geral. Vou dizer a você como foi difícil para nós, professores, alunos e direção, trabalhar o ano letivo em 2020. Primeira coisa, eles nunca deram um posicionamento que era para a gente dar aula. Eu digo eles, o governo, certo? Não estou falando de Fátima, não, até porque eu votei em Fátima. Estou dizendo a Secretaria de Educação no geral, porque a gente também tem que reconhecer pontos positivos e negativos. Na Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte nunca chegou para a gente e disse assim: vocês vão dar aula online, vocês vão fazer atividade impressa, vocês vão colocar frequência em quem está frequente, vocês vão colocar falta, vocês vão pôr presença para todo mundo. Nunca deu um posicionamento para a gente. A única coisa que eles fizeram foi dizer assim: quem quiser dar aula, dá. Quem quiser assistir aula, assista. Aí o que é que aconteceu? Nós começamos do jeito que a gente está começando esse ano, com as aulas online. Do jeito que tem hoje, 4 alunos.
O que é que acontece? Quando fosse na próxima aula, tinha 3 alunos. Quando foi na outra, não tinha nenhum. Eu passava a atividade, não respondiam. Por que não respondiam? Por que não assistiam aula? Porque não era obrigatório. Não podia dar nota para quem fez nada. Então, quem é que vai fazer? Ninguém. Então, a gente deixou de fazer as coisas, tanto nós, professores, como os alunos. Joca, que é o diretor, se recusou a imprimir as atividades, porque disse assim, os alunos não vão fazer, não vão vir buscar, porque a gente não pode cobrar nada do aluno, porque o governo proibiu cobrar. Então, a gente passou o ano inteiro nesse chove não molha. Alguns professores faziam, outros não, e resumindo, ninguém fazia nada. Porque o que fazia, o aluno não dava retorno. Quando foi em outubro, aí ele deu uma portaria. Vocês vão ter que dar as aulas, que não deram o ano inteiro, vocês vão dar agora, de outubro até fevereiro de 2021. Meu amigo, nós enlouquecemos. Para fazer atividade de segundo, de terceiro e de quarto bimestre. Para enviar para o aluno responder, para enviar para a gente fechar a nota desses alunos, para a gente dar nota a esses alunos, para poder entrar 2021. Sabe o que aconteceu? Um horror de atividades. Porque, olha, eu tenho que dar 80 aulas por ano. Então, qual é a lógica? Eu passar 80 atividades. Mas como é que o aluno não tem só aula de artes, o aluno tem um monte de atividade. Como é que ele vai fazer atividade de todos esses professores, de todas essas disciplinas, em 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo? Entendeu? Então, o que é que acontece? Muitos alunos fizeram de todo jeito, ninguém nem corrigiu isso, porque não tinha como, e muitos não fizeram. E, para resumir a história, ninguém ensinou nada e ninguém aprendeu nada. Aí, esse ano, nós demoramos muito a começar. Joca foi muito relutante, porque disse assim, o Rio Grande do Norte é muito bagunçado. Eles não dizem a gente o que a gente tem que fazer. Então, quem vai decidir isso é a gente, e a gente vai fazer da melhor forma para não prejudicar nem vocês, alunos, nem nós, professores, e nem a escola. Porque todo mundo sabe no prejuízo em 2020. Então, por isso que demorou tanto a gente começar. Por exemplo, Jacianã já está tendo aula já há alguns dias, e a gente não começou. Tentando organizar as coisas para poder começar direitinho, para não ter problema, tá? Então, por exemplo, uma coisa que a gente resolveu, já que em todas as escolas a gente trabalha, deixa eu fechar aqui para vocês para mostrar, é utilizar o Google Classroom. Eu não sei se você usava na tua escola, mas na escola que eu trabalho aqui na Paraíba, a gente usa. Minha filha estuda em Campina, numa escola particular, usa, e é o que todo mundo usa. Mas a gente não usou o ano passado aí no Rio Grande do Norte, justamente, aí no Coronel, justamente porque não tinha um direcionamento da Secretaria de Estado para a gente usar. Então, o que é que acontece? Não usamos. Então, esse ano a gente resolveu, vamos fazer a coisa direito? Vamos aprender com as outras escolas, como fizeram nos outros estados? Então, a gente está usando o Google Classroom. Deixa eu mostrar para vocês, para quem não conhece, o que é, né? Isso aqui é no site, não é um aplicativo, eu estou no computador, é no site. Então, eu tenho aqui a turma de vocês, é o técnico? Primeiro ano. Primeiro ano técnico. Olha, primeiro ano é NSI. Esse aqui. Pronto, então essa aqui é a turma de vocês. Aqui são todas as turmas, eu estou aqui na tua. Então, por exemplo, a gente utilizava ano passado o WhatsApp. Aí o que é que acontece no WhatsApp? Eu mando uma atividade agora, você entra daqui a 2 minutos, você não visualiza a atividade que eu mandei. Aí o que é que acontece? Eu tenho que mandar de novo. Isso vai enchendo a memória do celular de todo mundo. Eu mando, e aí começa 500 conversas, porque grupo de WhatsApp tem 500 conversas. Aí o cara entra, não vê a minha atividade, porque tem um monte de conversa no meio. Aí ele não faz a atividade. E todo mundo sabe desses problemas. Então, a gente tem que ficar enviando toda hora a mesma coisa. E quando a gente... Aí, outro detalhe. Aluno quer enviar no meu privado, no meu WhatsApp privado, e quer enviar no grupo as atividades que responde. Meu amigo, isso é uma loucura. Porque eu tenho 10 turmas de alunos aqui em Cuité, eu tenho 12 aí. É impossível. Toda pessoa enche muito rápido. É impossível, não é? Além de encher a memória, e Arley, você não tem noção, para eu identificar aquela foto de quem é, porque o aluno não começa assim, eu sou Yarley do primeiro ano técnico aqui de Coronel, ele não faz isso, ele só manda foto e diz, pronto, professor, atividade.
Daqui que eu descubra quem é, o que é aquilo, porque se tem 5 semanas de aula, são 5 atividades, qual é aquela atividade? Porque ele nunca manda a do dia, ele manda a da semana retrasada. Então, assim, é inviável. Então, a gente resolveu esse ano, para evitar esses problemas que tiveram ano passado, a gente usar o Classroom, porque está tudo salvo aqui, ó. Inclusive, a professora Valdinete, ela já postou uma atividade, certo? A atividade da primeira semana está aqui. Qualquer hora que você abrir, daqui 5 meses, se você quiser, tá aqui a atividade, não vai sumir. Tem um recado do professor Moisés, que é o professor de inglês. Tem aqui, ó, um recado da professora Valdinete, isso vocês olham depois. Tem outro recado do professor Moisés. Quanto? A Moisés disse que tem problema em espanhol. Meu filho, eu nunca estudei espanhol, porque eu sou mais velhinha, nunca tive espanhol na minha vida. Embora a minha irmã é professora de espanhol, mas eu não tenho a mínima noção de nada. Então, Moisés está aqui, ó, ele vai ensinar inglês e espanhol. Tem Rosinalva, que é a professora de vocês, não sei de quê. Está aqui o livro didático que Rosinalva postou. Tem Rejane, que é a professora de informática, dizendo aqui quais são as disciplinas que ela vai ensinar. Samuel também é professor do curso técnico, tem aqui as disciplinas que ele vai ensinar. Rosinalva mandando outro recado e tem eu. Eu estou mandando um recado com o livro aqui. Para quem não tiver acesso ao livro físico, tá aqui em PDF, qualquer hora que você quiser, tá tendo acesso aqui. Todas essas conversas, qualquer computador que você entrar, qualquer hora que você entrar, estão aí para vocês disponíveis, elas não apagam. Aí tem as atividades, né? Tá aqui organizado por disciplina, então também é mais fácil você se organizar. No WhatsApp é tudo jogado, né? Um por cima da outra, ninguém sabe de quem é. E só para conferir aqui quem já está cadastrado. Eu tenho Ellen, tenho Yarly, tenho Luzia, Riquelme. Eita, esse aqui precisa arrumar o nome. Shara Cheney. Então, esse aqui precisa me dizer quem é para a gente, né, organizar esse nome. Então, graças a Deus que vocês já estão no Classroom. Essa plataforma, né, ela é quem vai ser usada para a gente enviar as atividades para vocês e para vocês devolverem as atividades para a gente, tá bom? É uma coisa que a gente não utilizou ano passado e a gente vai tentar utilizar essa semana. Vamos voltar para o slide. Bom, alguma dúvida? Até agora não. E agora não? Só tem eu e tu mesmo, porque esse povo é todo mudo. A aula vai acabar. Todo mudo. O bom é que acaba logo a aula, que fica todo mundo mudo. O ruim é que a aula fica chata, porque eu já tô... Sabe que horas eu comecei a dar aula? Vocês não têm noção. 7h30? 7h30. Eu dei 3 aulas de manhã, corri, fiz um almoço assim, fuco. Não lavei a louça do almoço, porque não deu tempo. Vim desde as 1h30 que eu dou minha aula. Hoje é carrego. Enfim, era bom que vocês ajudassem. Aí vamos para a tarefa de casa, que também é o último ponto para a gente encerrar mais cedo hoje, já que eu estou falando sozinha com o Yarley. Né, donas que não respondem? Aí, donas, viu? Primeira coisa, vocês têm um livro, eu sei que não tem, né? Eu acredito que não tenha, mas já dei o recado. Eu tinha conversado com o Joca hoje mesmo, se dava para pegar umas 11 horas, ele disse que vai entregar, eu não entendi isso. É porque Joca é engraçado demais, Joca é aquela coisa assim, sabe? Aí ele quer uma data para todo mundo ir naquela data buscar, né? Mas os livros estão lá. Eu acho que se você passar uma horinha assim pela escola, dá uma entrada e dá uma de doido. Eu vim buscar aqui um livro. Joga de doido, já. Eu tenho uma tarefa para fazer, Joca. Presta aí um livro, dá uma de doido. Mas, segundo ele, a regra é, eu vou marcar uma data para todo mundo vir buscar naquele dia. Não disse nada, tá em segredo. Nem tá gravando a aula. Não tá, não. Nem tá. E como é que vai funcionar essa primeira atividade? Como eu disse a vocês vão copiar a atividade no caderno, vocês vão tirar a foto. Agora, pelo amor de Deus, aprendam a tirar foto, porque o povo tem o costume de dizer que o celular é ruim. Não existe celular ruim, existe fotógrafo ruim. Porque tem gente que tira torto, tem gente que tira embaçado, tem gente escuro, tem gente que o caderno tá lá e a foto tá aqui. Aí eu não consigo visualizar. Não tira de cima, tira assim de lado. Olha, tudo que vocês possam imaginar a gente recebe. Então, cuidado quando forem tirar essa foto para ficar uma foto que eu enxergue o que é aquilo. E aí vocês vão enviar pelo Classroom. Depois eu explico direitinho como é que faz para enviar, porque eu ainda não mandei a atividade. Então, só dá para enviar
depois que eu mandar a atividade, certo? Mas já ficam atentos para copiar e responder no caderno. E aí, na hora que eu disser pronto, é para mandar assim, 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 aí já está pronta a atividade. O que é que vocês vão fazer agora? Para a gente terminar. Eu vou passar 7 perguntas. Essas 7 perguntas, você vai fazer um cabeçalhozinho no seu caderno. Aula de artes, dia 5 de maio. Vou E aí fazer. copia as 7 perguntas. Eu vou desligar meu microfone para não ficar interrompendo vocês. Na hora que vocês terminarem de copiar, aí vocês me avisam, tá bom? Minha gente, vocês me abandonaram, tá perto? Eu tô escrevendo as coisas, terminei o cabeçalho agora. Pensei que tinha me abandonado. Eu estou escrevendo cabeçalho. Ah, Maria!
Terminei. Pronto, então preste atenção. O bate-papo está aberto, o chat. Você vai escrever o seu nome completo e você vai colocar, no caso, primeiro técnico. Não é isso? Na mesma mensagem. Coloca o nome completo, coloca primeiro técnico, terminou de assinar o nome, pode sair. Meu nome completo, primeiro técnico, acabou. Isso, só isso. Nome completo. Valeu, boa tarde. Pronto, perfeito. Terminou de assinar, podem sair, minha gente, da aula. A aula está encerrada, fica aí a atividade para vocês responderem, certo? Quando for na próxima semana, a gente faz a correção. Esther, lembra de colocar o nome de Eduarda? Você não disse que ela está aí do seu lado? Ah, meu Deus, acho que a Esther saiu antes de botar o nome da menina. Maria Esther, no caso. Ah, Pronto, Daniele, mandei o meu e o dela. obrigado, meu anjo, obrigada. Ei, cheiro, acho que todo mundo já assinou? Acho que já, né? Pode sair. Ellen quer falar? Falta Riquelme. Tchau, prof. Tchau, meu anjo, até quarta. Oxente, tu tem esse nome finalmente no nome, criatura? Ou tu tá arengando comigo? Terminou, Riquelme, pode... Terminou, assinou o nome, pode sair. Ok? Vou cancelar aqui a gravação. Ah, melhorou. Saiu um finalmente no nome, hein?